Bom dia, queridos. Graça e paz. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta manhã. Como tem sido bênção, muito bom estar com os queridos irmãos nessas aulas da ED online. E que Deus possa continuar nos fortalecendo como igreja, renovando o nosso coração e nos motivando sempre a querer aprender do Senhor. Que possamos abrir mesmo nosso coração, aquilo que Deus tem para nos ensinar, através da palavra, através dos momentos que temos estudado também sobre a história da igreja. Que em tudo o Senhor seja glorificado e as nossas vidas sejam edificadas. Hoje a nossa aula é sobre Sofonias, um livro do profeta Sofonias. Muitas vezes um livro desconhecido não pelo fato da gente não conhecer, o livro de Sofonias, mas muitas vezes pela história, pelo contexto, atentar a alguns detalhes. Então, que Deus fale aos nossos corações. Nós vamos lembrar aqui um pouco sobre a história de Sofonias, e nós vamos perceber que o livro de Sofonias, ele traz um contexto assim bem interessante, da história para nós, e nós vamos atentar para esse contexto. Sofonias, ele profetizou durante o reinado de Josias, um rei que foi conhecido como piedoso, por volta do ano de 640, 609 a.C. No reino de Judá, ele profetizou especificamente ao reino de Judá, que é o reino norte, na verdade o reino sul, Judá fica no reino sul, que é Jerusalém, e é um tempo de apostasia, é um tempo de abandono, dos caminhos do Senhor, onde o povo de Deus tinha se afastado de Deus, afastou o coração de Deus, adorando outros deuses, servindo ali, outras situações. E a palavra-chave do livro de Sofonias é o dia do Senhor. Várias vezes nós vamos ver aparecer a palavra o dia do Senhor. E isso tudo significa que Sofonias, ele cresceu sobre o reinado de Josias. A gente vai perceber que a mensagem dele, vem nesse contexto, do reinado de Josias. E nós podemos, então, perceber que ele viveu e cresceu dentro desse contexto, principalmente dos antecessores de Josias. Quem foram os antecessores de Josias? Nós podemos lembrar da história, no livro de Reis, sobre a história de Manassés. Manassés foi um rei totalmente terrível, um rei que começou a fazer tudo aquilo que desagradava o coração de Deus, um rei totalmente que se entregou à idolatria, que se entregou à feitiçaria, que se entregou até mesmo ao sacrifício de crianças. Então, nós vamos ver que Manassés é um marco assim também do reinado antecessor de Josias. E também o filho de Manassés, o jovem e mau Amon. Esse era o contexto onde cresceu, então, Sofonias. Sofonias cresceu nesse contexto, dos antecessores de Josias, já que ele estava trazendo uma mensagem ao contexto e ao tempo, do rei Josias. E algo assim que nós podemos, que chama a nossa atenção, é como um jovem, o futuro profeta teria sido cercado pelas armadilhas da idolatria, sacrifício de crianças, matanças injustas, ou seja, fortes influências sobre a mente de um jovem. Mas ainda assim, nós podemos lembrar que Sofonias cresceu como um homem de Deus, capaz de ficar diante do povo e proclamar a mensagem de juízo e da esperança de Deus a um povo que se extraviou, a um povo que se afastou de Deus.
mas algo assim que nós podemos trazer, né, até para a nossa caminhada e para a nossa vida, é lembrar de que Josias, né, ele foi um rei que a Bíblia fala que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele agradou a Deus, ele agradou, né, o contexto que ele estava inserido como homem de Deus. Mas quando nós vamos ler sobre a história de Josias, Josias, então, ele é filho de Amon e neto de Manassés. Dois reis que realmente se afastaram de Deus e fizeram coisas ruins ao povo e no seu reinado. E aí nós podemos perceber isso, né? Nesse contexto aqui, então, Josias, ele é totalmente diferente. A gente fala assim, mas, né, aquela pessoa faz isso porque é filho de quem? Né? Filho de uma pessoa totalmente que não conhece a Deus, que se afastou de Deus, é neto de uma pessoa que, né, não estava servindo a Deus. E nós percebemos que Josias faz totalmente diferente ao seu pai e ao seu avô. E é tão interessante a história porque Josias ele começou a reinar com 8 anos de idade. E por que ele começou a reinar com 8 anos de idade? Porque o seu pai Amon ele fez coisas terríveis e eles se levantaram pessoas contra ele, né, e conspiraram contra a sua vida e o mataram. E aí Josias tinha apenas 8 anos e Josias então reinou no lugar de seu pai Amon. Então só para ressaltar isso para nós, porque isso mostra para nós que independente do nosso contexto familiar, do nosso contexto histórico, de necessidade, de lutas, de desafios, ainda assim podemos viver os planos de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Né? Então, a palavra-chave aqui em Sofonias é o dia do Senhor. Então, nós vamos ver várias vezes essa expressão falando sobre o dia do Senhor. O propósito do livro de Sofonias, né, mostra que ele profetizou, né, nos dias do piedoso rei Josias, assim como, né, já foi falado sobre Josias, um rei que fez aquilo que era reto perante o Senhor, né, que começou a reinar com 8 anos de idade, mas que foi um rei que seguiu os caminhos de Deus, que seguiu a palavra de Deus, a direção de Deus para a sua vida e para o seu reinado. Conclui-se que sua mensagem tenha sido usada por Deus para trazer o grande avivamento ocorrido em Judá entre 630 a 620 a.C. Então, Josias, né, pela sua piedade, pela sua vida com Deus, ele serviu, né, dentro de um contexto onde ele ajudou, né, próprio povo a provar de um avivamento futuro, né, que ocorreu no Reino do Sul, né, em Judá. Propósito do livro, né? Seguindo a linha profética, né, do livro de Sofonias, nós podemos ver que o propósito do livro, né, primeiramente, é denunciar o pecado. Então, o profeta ele tem uma mensagem que vem denunciar o pecado do povo. Né? O povo estava distante de Deus, o povo estava vivendo a idolatria. Então, a mensagem, né, do livro do profeta Sofonias tem essa perspectiva, né, denunciar o pecado do povo. E isso é muito interessante porque essa era uma coisa que era uma função do profeta. O profeta não podia se calar diante do pecado, diante da iniquidade do povo, diante de um contexto onde o povo cada vez mais se distanciava de Deus. Então, o próprio Deus levantava, né, o profeta para poder denunciar o pecado do povo, trazer ao povo ali o contexto de arrependimento, de conversão, mostrando o erro do povo, né, na caminhada. Outra coisa também, né, como propósito do livro, era anunciar o juízo de Deus. Né? Então, ele denuncia o pecado do povo, anuncia o juízo de Deus, né, um Deus que vai vir trazer juízo sobre aqueles que se afastam dele, aqueles que vivem uma vida totalmente pervertida, e também ele é um mensageiro que proclama a restauração. Então, Sofonias ele denuncia, né, o pecado do povo, né, uma visão profética, a sua linha profética é denunciar o pecado, é confrontar o pecado, é apontar o pecado do povo, anunciando juízo, que Deus vai trazer juízo, que Deus vai agir, né, com a sua justiça, e também proclamar a restauração.
Então, nós percebemos que é uma mensagem completa. Ele denuncia o pecado, ele anuncia o juízo, mas ele também proclama a restauração, que é algo muito importante, né, até para os nossos dias, porque nós, como igreja, precisamos continuar denunciando o pecado, né, aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né, apontando mesmo aquilo que desagrada o coração de Deus, mostrando que Deus vai trazer juízo, mas também mostrando uma palavra, né, de restauração. Sofonias declara aproximadamente, né, do dia do Senhor, e a expressão indica em todos os escritos proféticos, né? Então, essa é um contexto, principalmente, que nós podemos ver, né, não só de Sofonias, mas praticamente os profetas tinham essa mensagem, muitas vezes, de trazer essa questão do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor revela o dia que o Senhor manifestará a sua justiça, que Deus agirá com justiça, que Deus trará um juízo sobre a vida do povo, mas nós percebemos, né, que o período de manifestação do juízo de Deus sobre o seu povo, sobre todas as nações. Então tem um grande dia, né? Assim é que aconteceu na história, né, do povo de Judá, de Jerusalém, assim como o povo foi levado cativo para a Babilônia, Jerusalém foi destruída, assim também nós podemos ver que o livro profético, né, principalmente Sofonias e todos os profetas que traz a mensagem do dia do Senhor, também tem algo relacionado à volta de Cristo, que será um dia que Deus manifestará o seu juízo, né, trará a sua justiça sobre todas as nações. Sobre o profeta Sofonias, vamos ver alguns detalhes sobre o profeta Sofonias, começando pelo seu nome, né? O nome Sofonias significa o Senhor esconde, né? Então essa é a ideia, até porque no capítulo 2 de Sofonias, versículo 3, diz assim, que onde somos chamados a buscar o Senhor, a fim de encontrarmos esconderijo no dia da sua ira. É o que está escrito lá em Sofonias, capítulo 2, versículo 3, né? A palavra do profeta ao povo, dizendo: antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Então, o desafio aqui, né, a palavra, é para que o povo pudesse se esconder em Deus, buscar refúgio em Deus, se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor. Por isso, então, né, até o próprio nome Sofonias significa o Senhor esconde. Então, a gente vai caminhar nessa direção. E é bem interessante que o livro de Sofonias, ele é dividido em duas partes. Primeiro, o dia do Senhor é dia de juízo. A gente vê isso, né, no capítulo 1, né, do versículo 1 até o capítulo 3, né, do versículo 8. Nós vamos ver essa linha, né, teológica aqui, bíblica, no livro, né, do profeta Sofonias, com essa questão, né, que o dia do Senhor é o dia, né, de juízo. Então, por isso que é uma mensagem, muitas vezes, que traz uma convicção de que Deus trará juízo sobre o seu povo, né? E principalmente quando o povo se encontra distante de Deus. Então, a mensagem que nós vamos perceber aqui no profeta Sofonias, essa mensagem que vem de encontro a um povo que se afastou dos caminhos de Deus, um povo que está vivendo distante do Senhor. E nós podemos ver que o julgamento é o tema central da mensagem de Sofonias. Então, por isso, tem essa ideia de que o dia do Senhor é um dia de juízo. É um dia que Deus trará juízo sobre toda a terra. E isso se cumpriu, né, na história do povo, contexto histórico, e vai se cumprir na volta de Cristo. O dia do Senhor é dia, né, de restauração. Esse é um segundo ponto, né, do livro de Sofonias também, que começa no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20, que mostra que o dia do Senhor é dia de restauração.
Então, tem duas implicações, né, duas divisões no livro de Sofonias para nós. O dia do Senhor é um dia de juízo, mas o dia do Senhor é um dia de restauração. E o que isso mostra para nós? Mostra que Deus, ao longo da história, sempre trouxe, né, juízo sobre o seu povo. Mas a mensagem nunca parou apenas uma mensagem de juízo. Mas Deus sempre trazia também uma mensagem de restauração, de avivamento, de mudança, de transformação, de quebrantamento, até para mostrar que realmente o nosso Deus, ele continua no controle da história e ele traz juízo sobre as nações, sobre os povos, mas com o objetivo disso gerar restauração. E por isso que a mensagem final, né, de Apocalipse é de restauração. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai restaurar tudo. Essa é a mensagem final do livro de Apocalipse, né? Uma mensagem de restauração. Por isso que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas, Deus cria toda a criação, cria o homem e a mulher, Deus dá ordem ali ao homem, o homem e a mulher desobedecem a Deus, Gênesis capítulo 3, e a partir de Gênesis capítulo 3 entra o pecado, entra a sentença de juízo sobre a vida do homem, que agora começa a viver, né, a partir de Gênesis 3, nós vamos ver no final ali, o homem distante de Deus, o homem fora do jardim, o homem não mais com aquela comunhão plena e perfeita, e ele começa a viver agora uma vida debaixo do juízo de Deus. E constantemente na história do povo de Deus que foi formado, nós percebemos isso. Percebemos um Deus, né, que foi trazendo juízo sobre a vida do povo, mas também trazendo uma mensagem de esperança e de restauração sobre a vida do povo. E aí, por isso, quando chega lá em Apocalipse, a mensagem final, né, das Escrituras Sagradas é uma mensagem de restauração. Então, lá em Gênesis, a gente já vê o juízo de Deus. Mas quando a gente olha principalmente para o contexto de Apocalipse, a gente vê, então, essa mensagem relacionada à restauração de todas as coisas. E o livro de Sofonias também ele pode ser entendido, né, por três aspectos também que aparece em cada capítulo. Primeiro, né, assim como já foi falado anterior, um aviso de juízo. Então, capítulo 1, a principal foco, né, a ser entendido dentro do contexto do livro do profeta Sofonias é entender que há um aviso de juízo. Deus está alertando o povo, né, por meio do profeta, que trará juízo sobre o seu povo, sobre o povo de Judá. Capítulo 2, um chamado ao arrependimento. Deus está convidando o seu povo a se quebrantar diante dele, a se arrepender, se voltar para Deus, abandonar o pecado e viver uma vida constante, né, junto a Deus, na direção de Deus, conforme a palavra de Deus. E no capítulo 3, né, uma promessa de restauração. Deus promete restaurar o seu povo. Deus promete, através do remanescente, sempre agir com graça, misericórdia, trazendo esperança e trazendo um novo tempo para o seu povo. Então, nós podemos ver que o livro de Sofonias ele pode ser entendido dessa maneira. Um aviso de juízo, um chamado arrependimento e uma promessa de restauração. Então, Deus, quando ele traz uma mensagem sobre as nossas vidas, né, de juízo, isso tem a finalidade de trazer arrependimento ao nosso coração. E aí, logo em seguida, ele faz essa promessa de restauração. Através desse arrependimento, desse quebrantamento, Deus restaura, Deus transforma, Deus liberta, Deus salva e Deus começa a fazer coisas novas. Tempo de restauração. Pastor Rômulo. Oi, amigo.
senhor quer compartilhar alguma coisa sobre o livro, né, do profeta Sofonias para nós? Eu quero sim. Tem uma ilustração que eu acho que ajuda bastante a gente a entender a respeito da mensagem do profeta. Como você bem disse, é uma mensagem de julgamento, mas não em última instância, né? Ou seja, é uma mensagem também, como você também já nos ensinou, de restauração. E o Sofonias estava preparando o povo para a chegada de um convidado de honra. Então, uma ilustração que eu quero usar para nós nessa manhã é quando alguém vai na nossa casa. Alguém vai ter um tempo com a gente e a gente gosta de deixar a nossa casa bem arrumadinha, não gostamos? Deixar ela limpinha, cheirosa, preparar uma mesa bonita, gostosa para receber um convidado de honra que vai na nossa casa. Sofonias está dizendo isso. Está dizendo, em palavras bem claras, eu vou ler aqui na Bíblia Mensagem, dizendo para o povo, olha, faça uma faxina. Capítulo 1, versículo 2, diz assim, vou fazer uma limpeza na terra, uma faxina geral na casa. É o decreto do Eterno. Então, meus irmãos, irmãs, essa palavra que está nos consolando, nos exortando, que Deus nos ajude a preparar o nosso coração e, pela graça, fazer uma boa faxina no nosso coração, para que Deus venha a nós. Precisamos de uma faxina. E no capítulo 4 vai falar de tudo aquilo que ofende o nome do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos purifique, uma boa faxina possa ser feita na nossa casa, no nosso coração. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Rômulo. E é tão interessante que nós percebemos isso, né, na história, né, do povo de Deus. A gente vai lembrar da história dos reis. Quantos reis, né, tiveram, né, a oportunidade, né, de provar dessa faxina, né, dessa transformação, dessa mudança de vida, no caráter, no dia a dia, e eles não se arrependeram. Continuaram muitas vezes perdidos, longe de Deus, distante de Deus, fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus. Mas por outro lado, nós podemos perceber que muitos dos outros reis também, que às vezes se perderam, até começaram mal, também se arrependeram, provaram dessa transformação, dessa libertação, dessa nova vida. E nós vamos ver que a finalidade em tudo de Deus, muitas vezes, agir dessa maneira sobre a vida do seu povo, é porque Deus sempre quis, na verdade, trazer um povo e formar um povo, né, que vivesse mesmo os seus caminhos, que adorassem a Ele. E todas as vezes que o povo se distanciava de Deus, Deus então vinha com uma mensagem de juízo. Mas não de um juízo para destruir todas as coisas, acabar com tudo, mas um juízo para trazer essa restauração, trazer essa mudança, trazer esse quebrantamento para a vida do povo. E algo assim que nós podemos, né, perceber que diante do contexto do profeta Sofonias, podemos destacar, né, algumas coisas bem importantes. E eu queria destacar para nós aqui, em primeiro momento, a humildade e disciplina. Por que nós vivemos, às vezes, num contexto eclesiástico até mesmo, que a gente, muitas vezes, diante de uma situação onde alguém está vivendo fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, está vivendo uma vida em conformidade com o pecado, né, dando mau testemunho, e essa pessoa ela precisa, então, ser disciplinada, ser corrigida, ser alertada, né, pela liderança, pela igreja, né, por nós, né? E às vezes a pessoa às vezes não entende, né, esse processo da disciplina. Mas a disciplina ela é importante para gerar em nós essa questão de ter uma vida mudada, transformada,
né, provarmos dessa restauração, desse novo tempo, essa nova vida, essa nova história, para a gente se voltar para Deus e voltar a ser luz de Deus para o mundo. E diante dessa disciplina, o que está relacionado principalmente é a humildade. Né? A humildade, né, do ser humano, a humildade do povo de Deus, de quebrantamento, de se arrepender, de se render a Deus, de se dobrar diante daquele que é todo-poderoso. Isso traz restauração. Isso traz mudança de vida. Então, humildade e disciplina. Uma das qualidades que atrai o Senhor para perto do ser humano é a humildade, que implica aceitar a disciplina. Igualmente, o orgulho e a negligência afastam o favor do Senhor. Como você tem respondido à disciplina e à repreensão do Senhor? É uma pergunta para nós pensarmos aqui. Né? Às vezes você tem sido repreendido por Deus. Como que você reage à repreensão do Senhor? Como que nós reagimos à repreensão do Senhor? Às vezes Deus traz essa repreensão para nós, essa disciplina, e como que nós reagimos diante disso. Isso é muito importante, porque há duas maneiras de reagir diante da repreensão e diante da disciplina. Nós podemos endurecer o nosso coração, deixar o nosso coração ser tomado pela dureza, e a gente continuar caminhando errado, caminhar na direção errada, continuar desagradando a Deus, vivendo uma vida longe de Deus, da vontade de Deus, não querendo submeter a nossa vida ao senhorio, né, de Deus, ao governo de Deus. E às vezes não dá ouvido àquilo que Deus está nos alertando. Eu sei que é difícil para nós. Né? Quantas pessoas têm dificuldades, e muitos de nós temos essa dificuldade em aceitar a repreensão. A gente percebe que quando alguém chega para nós e fala assim, ó, eu acho que você precisa consertar isso na sua vida. Você está vivendo dessa maneira, né? Está se perdendo, está distante de Deus, você precisa voltar para Deus, você precisa, né, se arrepender novamente, se converter novamente, né, voltar para a direção certa. E às vezes as pessoas, né, têm dificuldade de ouvir essa repreensão. Nós vivemos numa sociedade hoje, século XXI, assim, onde as pessoas têm dificuldade em ser humilde diante da repreensão e da disciplina. É muito mais fácil as pessoas endurecer o coração e achar que está certo, e achar que é dono da sua própria vida, e continuar muitas vezes perdido. Mas como que nós reagimos, né, à repreensão do Senhor para as nossas vidas? Então nós percebemos isso. Tiago, capítulo 4, versículo 6, já no Novo Testamento, a Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, sempre nesse contexto de juízo, que Deus traz uma mensagem repreendendo o povo, uma mensagem alertando ao povo para um arrependimento, para uma conversão, para uma mudança de rumo, o propósito sempre é trazer quebrantamento à vida do povo. E por isso que a Escritura Sagrada fala sobre essa questão, né, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Porque a pessoa humilde, ela se submete a Deus. Ela aceita a repreensão. Ela se rende, ela reflete sobre aquilo e ela se volta para Deus. E a palavra de Deus, no primeiro momento, ela tem essa finalidade, nos repreender, trazer para nós essa mensagem para que a gente possa se quebrantar diante de Deus. E somente com humildade, a disciplina e a repreensão, nós provamos de restauração. Quantas pessoas, às vezes, nós percebemos que na caminhada, passam pela igreja, caminham com a gente, sentam do nosso lado, fazem parte da nossa convivência do dia a dia, dos nossos relacionamentos. E muitas vezes essas pessoas
se perdem, se afastam de Deus, são repreendidas, são disciplinadas, e essas pessoas endurecem o coração e continuam a sua vida perdida. Falta de quebrantamento, falta de humildade. E por isso que a gente vai ver nas Escrituras Sagradas Deus sempre alertando ao seu povo a essa humildade. E por isso que o próprio salmista, Davi, o salmista, ele fala que Deus, ele não se agrada de sacrifícios, mas ele se agrada, de fato, daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Aquele que age de maneira humilde diante do confronto. Assim como Davi, quando ele pecou, contra Deus, pecou contra todo o seu contexto familiar, contra Betsebe, contra Urias. E ele até tentou dar uma escapada, mas quando o profeta Natan falou assim, não, esse sujeito que está fazendo as coisas erradas, que está desobedecendo a Deus, que está pecando contra Deus é você. Davi, então, se quebranta diante de Deus. Davi reconhece o seu pecado. Davi reconhece, que ele precisava se humilhar diante de Deus. Voltar o coração para Deus. E falar, Senhor, pequei contra ti. Somente contra ti pequei. Fiz aquilo que desagrada o teu coração. Então, a humildade nos conduz a isso. A refletir, a repensar a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas ações, os nossos relacionamentos, o rumo que estamos dando para a nossa vida. Então, um dos marcos que é importante a gente lembrar, de aqui de Sofonias, é que Deus queria trazer esse juízo sobre a vida do povo, para trazer esse quebrantamento, para que o povo se humilhasse diante da sua direção e da sua grandeza. Mas a disciplina, ela tem um outro foco. A humildade é importante no contexto da disciplina. Mas a disciplina, ela não surge, ela não acontece por acaso. Ela tem um propósito de trazer restauração. E é isso que as pessoas mais esquecem no momento que são disciplinadas, que são repreendidas. Quando Deus nos repreende com a sua palavra, quando Deus nos repreende por meio da liderança, por meio de alguém que Deus usa para trazer uma palavra de repreensão para nós, é para a restauração das nossas vidas. E quando vem a disciplina sobre nós, quando alguém nos disciplina, principalmente no contexto familiar, quantas vezes nossos pais, e quantas vezes nós como os pais, precisamos disciplinar os nossos filhos. A gente não está fazendo isso para que eles sejam apenas castigados, destruídos. Pelo contrário, nós fazemos isso porque nós queremos ensiná-los, discipliná-los, para que eles possam provar de restauração na vida. E crescer de maneira que agrada a Deus, de maneira saudável. Então, esse é um outro ponto. Essa é uma dupla bem conhecida dos profetas. Sofonias descreve a restauração e os efeitos da disciplina tanto para os gentios como para os judeus. No capítulo 3, versículo 9. O profeta descreve a purificação promovida pelo Senhor por ocasião da rendição dos povos à vontade dele. Então, no capítulo 3, versículo 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Então, Deus promete trazer restauração. O anúncio de juízo é para que o povo pudesse se quebrantar diante de Deus, se arrepender, voltar o coração para Deus, e Deus faria algo novo e restaurador na vida do povo. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Então, a restauração aqui é que Deus iria trazer ao povo uma purificação, dar a eles lábios puros, tendo os lábios purificados, para que eles pudessem invocar a Deus, adorarem a Deus, invocar o nome do Senhor, e para que eles pudessem servir a Deus de comum acordo, viver como um povo de Deus, como servos de Deus e para a glória de Deus. E lembrando disso, nós temos uma história
muito interessante que mostra isso para nós, que é Isaías capítulo 6, conhecido como um texto ali que a gente muitas vezes fala sobre o chamado, né, do profeta Isaías. E é tão interessante ali que no capítulo 6, a gente olha para a história, né, do profeta Isaías, e a Bíblia fala que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então foi num contexto de muita dificuldade, de luta, desafios, de pranto, porque o povo, né, agora estava sem rei, Uzias estava morto, e nós percebemos então que o povo estava sem direção, e o povo estava vivendo distante de Deus. E foi nesse contexto então que Deus se revela ao profeta Isaías, aonde ele vê a grandeza de Deus, aonde ele enxerga que Deus está no controle, assentado no alto sublime trono, governando, sendo Deus, agindo na história. E aí Isaías clama, né? Ele percebe que diante daquela grandeza de Deus, ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ou seja, diante daquela situação, ou seja, Isaías, ele reconheceu a sua miséria, o seu pecado, a sua impureza, diante da grandeza de Deus. E é muito interessante porque alguns teólogos afirmam que diante daquela grandeza de Deus, Isaías também viu o juízo de Deus. E quando ele viu o juízo de Deus, ele gritou: ai de mim, Senhor, estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou perdido, eu sou pecador. E eu vi o juízo de Deus, a ira de Deus. E até os teólogos explicam essa maneira de enxergar Isaías capítulo 6, porque a mesma palavra que é usada ali quando ele fala que ele viu os serafins, a palavra serafim ali no hebraico, é a mesma palavra que é usada num contexto difícil do povo de Deus, que foi num contexto lá de Moisés, quando o povo estava se perdendo no pecado, na idolatria, o povo estava adorando outros deuses, e Deus então envia serpentes abrasadoras, e essas serpentes matam muitas das pessoas ali, naquele contexto. E a mesma palavra que é usada ali para serpente abrasadora é a mesma palavra usada para serafim. Então, os teólogos definem que Isaías, ele viu a grandeza de Deus, e junto à grandeza de Deus, ele viu o juízo de Deus, a ira de Deus. E aí ele então se quebrantou diante de Deus, ele se humilhou diante de Deus. Ai de mim, Senhor, estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios. E aí a gente percebe então toda a cena. Voa até ele, um serafim, com uma brasa viva na mão, toca nos seus lábios, e a Bíblia fala para ele assim, e a Bíblia fala que agora os teus lábios foram tocados, e a sua iniquidade foi tirada. Ou seja, purificação, restauração, Deus trazendo santificação à vida do profeta Isaías. Então nós percebemos isso na história bíblica. A finalidade de Deus nos repreender, de Deus revelar o seu juízo, de Deus trazer disciplina sobre o seu povo, é principalmente para trazer restauração. O profeta Sofonias anuncia o juízo inevitável sobre o povo de Deus e as nações, mas consola pregando promessas de restauração. Então, a mensagem do profeta Sofonias, um dos profetas menores, e a gente vai perceber que a maioria dos profetas menores traz uma mensagem de juízo sobre a vida do povo.
Nós temos visto aí nas mensagens das séries, né, falando sobre a justiça de Deus. Deus está manifestando muitas vezes ali a sua justiça, o seu juízo, para trazer mudança e restauração para a vida do seu povo. E nós percebemos que essa é a mensagem. Deus vai trazer juízo sobre a vida do povo. Esse juízo é inevitável. Deus trará. Mas o povo é consolado pela promessa de restauração. Deus vai trazer juízo, isso vai gerar quebrantamento na vida do povo, e Deus vai restaurar todas as coisas. E foi assim que aconteceu, né? Quando a gente vê o contexto, principalmente pós-exílio, a gente vai ver um povo, né, começando a provar essa restauração. Deus traz juízo, Deus permite o povo provar de destruição, o povo é levado cativo, e depois de 70 anos, o povo volta, Deus traz de volta, o povo começa a reconstruir as suas vidas, a sua história. E é isso que Deus fará por nós por meio de Jesus. O dia do Senhor, o grande dia, né, que ainda é aguardado futuramente, a volta de Cristo. Será um dia que trará juízo sobre todas as nações, mas que tem uma promessa de restauração para nós, o povo de Deus. Aplicação para nós. Permita que Sofonias lembre você de como Deus leva a sério a sua vida e o seu relacionamento com Ele. Guarde isso no seu coração. Não entendi muita coisa relacionada ao contexto do livro, da história, mas uma coisa que nós podemos lembrar do livro de Sofonias é que Deus leva a sério as nossas vidas e o nosso relacionamento com Ele. E por isso que Ele nos repreende, por isso que Ele traz muitas vezes uma mensagem dura para nós, porque Ele quer restaurar as nossas vidas, para que possamos viver uma vida séria como povo de Deus e de relacionamento com Ele. E se você falhou, lembre-se da mensagem de Sofonias 3. Deus é sempre um Deus de restauração e esperança. Não é para a gente se sentir assim, agora eu falhei, agora eu errei, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, né? Não tem mais o que fazer. Pelo contrário, nós erramos o alvo. Isso é pecar. Nós muitas vezes distanciamos de Deus. Muitas vezes o nosso coração endurece. Mas há sempre uma palavra de restauração e esperança para nós. Deus sempre vai estar com os braços abertos para nos abraçar, para nos acolher e para continuar moldando e transformando as nossas vidas para a glória dele. Então, duas aplicações importantes para nós. Lembrar que Deus leva a sério a nossa vida, o nosso relacionamento com ele, mas também lembrar de que quando nós falharmos, quando nós nos perdermos, há uma mensagem de restauração e esperança sempre para nós. E foi isso que Deus fez e continua fazendo no meio da história, por meio de Jesus, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias e em nossos relacionamentos. Conclusão. Sofonias fala tanto a Judá como aos outros povos a respeito de julgamento e do dia do Senhor. A todos os povos de todas as épocas, o chamado de Deus é o mesmo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mensagem do próprio Senhor Jesus lá em Mateus 4:17. Jesus ele começa ali, após ele ser batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E logo após a tentação, Jesus ele entra ali na região da Galileia, pregando o evangelho do reino, curando as pessoas, ensinando. E a mensagem que Jesus prega é: se arrependam-se,
pois o reino de Deus está próximo. E essa continua sendo a mensagem a ser pregada e proclamada ainda no século XXI, para que as pessoas possam se arrepender e se voltar para o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Que realmente Deus possa continuar nos abençoando, né, falando aos nossos corações, e que possamos, de fato, entender a seriedade que temos como povo de Deus, como igreja, de vivermos uma vida na presença de Deus, um relacionamento com Ele, servindo e adorando a Ele, sendo testemunho na sociedade, mas que diante também da nossa pequenez, da nossa miséria, muitas vezes das nossas, né, muitas vezes coisas que fazemos que desagradam o coração de Deus, que nós possamos, né, entender que há solução, há um caminho, que é o caminho da restauração, é o caminho do arrependimento, é o caminho da gente se voltar para Deus, fugir da aparência do mal, fugir do pecado e voltar a viver uma vida que Deus preparou para nós. Esse é o desafio para nós na caminhada. Não é, agora que eu errei mesmo, agora que me afastei da igreja, agora que, né, aconteceu isso na minha vida e eu dei umas escapadas, umas extraviadas, agora não tem mais solução. Tem solução sim. E a solução é Jesus. E Jesus nos convida sempre a um arrependimento e a voltar a nossa vida e o nosso coração para Ele e reconhecer Ele como Senhor e Salvador, é aquele que conduz a nossa vida e a nossa história. Próximo domingo, né, dia 15 de novembro, nossa próxima aula, Você é aquilo que ama. Então, nós vamos ter essa aula aí preciosa também, né, para o nosso coração. E lembrando os queridos irmãos, que a aula no próximo domingo será no mesmo horário, no horário das 9h30 mesmo, às 9h30. Por quê? Porque o nosso culto presencial vai ser à noite, às 19 horas, lá na CM. Então, a nossa ED mantém o mesmo horário. Momento de oração, queria orar pelas nossas vidas. Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de poder refletir, estudar sobre a tua palavra. E obrigado porque a tua palavra sempre vem de encontro ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos repreende, um Deus que nos exorta, mas um Deus que também gera em nós quebrantamento, humildade, simplicidade, para que a gente possa submeter a nossa vida ao teu senhorio, ao teu governo, e voltarmos o nosso coração para ti, Senhor. Que o Senhor faça de nós cada vez mais uma igreja, um povo que vive na tua presença, que serve o Senhor com alegria e que dá testemunho para esse mundo, Senhor. Continua abençoando a vida do meu irmão, da minha irmã, cada família representada aqui, e nós queremos entregar tudo a ti, Senhor. A certeza de que o Senhor é um Deus que continua trabalhando nas nossas vidas e em nossas histórias. Te louvamos, ó Deus, porque por meio de Cristo há sempre esperança para nós, há sempre esperança para o pecador, há sempre esperança para aquele que se afastou, aquele que está perdido, aquele que não te conhece. A esperança é Jesus, e nós te louvamos por isso. Que o Senhor continue nos edificando, nos abençoando como igreja, e continue falando e ministrando o nosso coração para a glória do teu nome e para a edificação das nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém.